quando eu vejo casos e eu tive uma situação muito diferente, sabe? Eu tive um comprometimento do pulmão de 60%, mas eu não Nossa. tive dificuldade respiratória. Aham. Em casa ali, mas era o medo, né? O medo de ter um Sim, levante, o medo de morrer, né? Eu tinha medo de morrer todo dia, quando sim, sim. experiência assim, horrível. Por isso que eu até perguntei do pós-Covid aí que vocês têm. É. Então a gente tem feito esse acompanhamento, né, acompanhamento para a família, quem precisa, a gente faz o acompanhamento da família, né, nos casos nós deixamos aberto também, né, porque às vezes a pessoa não quer falar, quer viver o seu luto, e a gente deixa aberto também para que ela, a hora que ela quiser procurar o serviço, a gente está à disposição, né. Sim. Então a gente vai acompanhando, assim. Então agora você está só em Carambeí, você não está em Ponta Grossa, né? Eu estou em Ponta Grossa nessa instituição, na Casa Transitória Instituição. Fabiana de Jesus. Isso. Daí ali é um programa voltado para a geração de renda para as mulheres, né. Muito legal. Então, são lógicas bem diferentes de atendimento. Você não está na UEPG, Fabiano? Estou Tá também. também. Gente, E nós vamos na morrer residência. trabalhando. Pois é, gente, quando a Ana começa a falar, né, então a gente sempre compartilha que eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite, a gente não tem sábado, não tem feriado e aquilo continua. Eu dou aula na UEPG para graduação, nas residências, estou coordenadora do curso de Serviço Social da Unicecal e professora também, e sou voluntária como professora extensionista do NASGEP, Meu e temos Deus. um programa de rádio na quinta-feira. Além de tudo, virei radialista. Então, é uma coisa bem Você sabe que... interessante. Mas isso é bom, né? Você sabe que quando eu era criança, assim, eu adorava planta, sabe? Na pandemia, eu virei o louco das plantas, assim, sabe? A casa é inteira cheia de planta. Foi o jeito que eu achei para ficar em casa, sabe? Aham. Também, eu estou na UEPG, né, de colaborador, agora com 2 contratos de colaborador, né? Uhum. E porque fizeram um teste aqui no meio da pandemia, daí meu contrato acabava em fevereiro e eu não fiquei com medo de não ter outro teste, né? Acabei fazendo e agora acumulando. Sim. E aí o- o- eu fui para o doutorado de Direito agora, né? Lá na Federal. Aham. Tô tendo essa experiência voltando para o disciplinar agora, experiência diferente. Diferente, Nossa, muito, muito. né? Que eu fiz com você a disciplina né, com o José Leandro no Inter. Aí a conversa era diferente, né? Não, eu Mas, fiz mestrado, doutorado nas ciências sociais, né? Daí pois agora é. direito é um negócio. A gente se acostuma a transitar no Inter, né? E daí, de repente, foca na E aí matéria eu específica. eles fazem umas discussões no direito que você fica pensando, meu Deus, onde que isso vai chegar e não vai chegar em lugar nenhum e é uma discussão que não, não serve para nada e você vai ficando no desespero. É sensação total, né? Ai, ai. A gente realmente se acostuma com um diálogo diferente mesmo. É o que o Dilermano estava falando ontem, né? Quando ele foi fazer estágio de docência no serviço social, ele dizia, mas o que que eu estou fazendo aqui? Hoje ele vê o quanto se aproxima e o quanto precisa um de outro, né? Eu fiz estágio de docência também no serviço social e o ano passado eu dei aula no serviço social da UEPG ali na disciplina de legislação social. Uhum. Aí eu chegava na sala do serviço social, as meninas olhavam para minha cara assim, e falavam, meu Deus do céu, como é que eu vou dar aula aqui no serviço social, que é completamente diferente, né? Mas assim, nossa, que turma fantástica. Turma... Agora até voltei esses dias falar com eles lá, inclusive sobre trabalho. Uhum.
E é um aprendizado, né? Você ir para outra turma, para ir para outro curso, formas completamente diferentes. A gente aprende e ensina ao mesmo tempo, Sim. né? Então é muito bacana esse processo. Vamos lá, acho que a Duda entrou. Já estou olhando aqui no chat. A gente dá mais uns minutinhos antes de realmente de dar início, né? Tranquilo. Boa noite, Bia.
que vocês acham? A gente pode dar início? Acho que sim, Fábio, né? Uhum. Então, vou dar início à apresentação. Então, olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao evento Transformação do Centro Universitário Unicecal. Sou a professora Fabiana Vogeral Trentini, coordenadora do curso de Serviço Social da Unicecal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Unicecal, ao nosso pessoal da assessoria, a Priscila, a Yasmin, a Gabriel por todo o empenho, ao Vitor Hugo, nosso palestrante, por ter gentilmente aceito o nosso convite, às professoras do curso, Ana Paula, Camila e Franciele, e às acadêmicas do curso de Serviço Social, que estão nos bastidores, no auxílio para que este evento aconteça. O serviço social, ele trabalha na perspectiva da efetivação da garantia de direitos, bem como a violação dos mesmos, e trabalhamos com as múltiplas expressões da questão social, que impactam diretamente na sociedade, mas principalmente impactam diretamente em grupos mais vulneráveis da população. E as mesas redondas e palestras promovidas pelo curso de Serviço Social no evento Transformação, elas refletem esse compromisso que nós temos com a comunidade acadêmica e com a sociedade em geral. E para proferir a palestra de hoje, intitulada Saúde, Trabalho e Suicídio, Desafios do Poder Público no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, teremos o advogado doutorando Vitor Hugo Bueno Fogaça. Vitor Hugo é doutor em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é autor do livro Terceiro Setor, Políticas Públicas e os Caminhos da Prevenção do Suicídio no Brasil, publicado pela editora Lumen Juris, e também do livro Judicialização da Saúde e Audiência Pública no STF, Soluções de Conflitos à Luz do Diálogo Social, publicado pela editora Juruá, e é professor colaborador da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Teremos como mediadora na noite de hoje a professora Ana Paula Almeida Rocha Oata. Ana Paula é bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela é especialista em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em micropolítica da gestão e trabalho em saúde na modalidade EAD pela Universidade Federal Fluminense. É mestre também em saúde coletiva pela Universidade Federal do Paraná. Com experiência na área da saúde, desenvolvendo atividades de gestão e de atendimento nas políticas públicas AIDS, redução de danos, saúde mental, saúde da mulher. Na área de assistência social, possui experiência na política de atendimento ao idoso e na área do empreendedorismo social, e também é professora do curso de Serviço Social da Unicecal. Agora eu passo a palavra à professora Ana Paula. Boa noite a todos, a todas e todes. Sejam bem-vindos e bem-vindos, né, ao evento Transformação do Centro Universitário Unicecal. Gostaria de pedir aos participantes que mantenham os seus áudios e as câmeras desligadas para que não ocorram interferências na palestra. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat e que no final da fala do palestrante, nós estaremos encaminhando para que ele possa respondê-las. Então, não deixe de participar, que é um momento importante. O Vitor Hugo tem muita experiência, né, e estudo na área do suicídio. Com certeza estará enriquecendo a nossa noite hoje com o seu conhecimento, né, sobre o tema. Então, quero agradecer, Vitor Hugo, novamente pela sua presença. Você tem 45 minutos de fala e após o término estarei encaminhando as perguntas para você. Seja bem-vindo, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Vitor Hugo. Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu começo agradecendo muito pelo convite aqui da Unicecal,
que me foi dirigido pela professora Camila Sopko. É um prazer sempre estar aqui na Unicecal, já tive a oportunidade de estar aqui no curso de Direito, agora no curso de Serviço Social também, e para falar de temas que são tão caros, né, como a questão do trabalho e do suicídio, né, temas que tenho aí feito algumas reflexões no transcorrer dos últimos anos, né. Eu me sinto em casa aqui, né, nessa conversa, porque a Fabiana, a Ana Paula, a Franciele, a Camila encontrei todas elas no transcorrer das minhas pesquisas, dos meus estudos, né? A Ana Paula foi um dos sujeitos da minha pesquisa de doutorado sobre suicídio, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, então eu me sinto acolhido aqui. Bom, a minha fala hoje, até para não deixar maçante, para que a gente possa conversar de fato, e eu até tinha falado para a Camila, né, que eu daria aula na sequência, mas aí eu já gravei a aula para a gente ter o tempo aí que vocês precisarem para a gente conversar aí depois da palestra. Eu organizei a minha fala basicamente para ela se dar em 40 minutos, e eu dividi ela em 4 blocos, né? Então, para que vocês possam ir vendo desenrolar. Então, o primeiro bloco, vou falar um pouco sobre o trabalho no Brasil. Segundo bloco, trabalho na pandemia e os impactos para o trabalhador. Um terceiro bloco sobre trabalho, saúde mental e suicídio. E o quarto e último bloco para falar de alguns desafios que eu enxergo para o poder público, né, que é um dos objetivos da fala ali proposta. Claro que muito do que eu vou dizer aqui talvez seja para as professoras do serviço social, para as acadêmicas e para os acadêmicos mais óbvio para vocês do que para mim, mas eu sempre trago uma perspectiva, eu tento trazer uma perspectiva interdisciplinar, mas claro que o pezinho ali no direito muitas vezes também me faz ter essa visão. Então, falando um pouco sobre trabalho no Brasil e dando início ao primeiro bloco já da minha fala, eu sempre pergunto, quando vou fazer uma reflexão sobre o trabalho, o mundo do trabalho, assim, por que se regulou o trabalho? Né? Por que o trabalho tem regras escritas na CLT, na Constituição? E, por fim, para que serve o direito do trabalho tão pensado, tão refletido nos últimos anos? Tanto numa perspectiva ocidental, a gente pode dizer que o direito do trabalho serve para proteger o trabalhador. Então, se positivam regras trabalhistas para que o trabalhador seja protegido, né? Então, essa é a interpretação que vem no último século no Brasil, quando nós passamos a pensar em um trabalho assalariado e dirigido, né? Nós temos aí, se nós pensarmos no Brasil na organização do trabalho, nós estamos falando de menos de 100 anos, o que não é nada, né, para o aperfeiçoamento de questões sociais. Até a década de 1930, nós não tínhamos nenhuma forma de proteção ao trabalhador no Brasil. E nós só começamos a proteger o trabalhador por um interesse empresário. Nós começamos a criar normas de proteção ao trabalhador para tentar, primeiro, incentivar o trabalhador rural a vir para a cidade e incentivar processos migratórios de trabalhadores para o Brasil. Então, não se pensava há 90 anos atrás a criar normas protetivas para o trabalho. E talvez a grande virada de paradigma protetivo no campo do trabalho tenha sido a CLT, no início da década de 1940, no governo Getúlio Vargas. Quando justamente nós passamos a pensar numa lógica de que é preciso se industrializar o Brasil e você só industrializa com mão de obra, e a mão de obra, se não for assalariada, é uma mão de obra precária, mas veja que o conceito de precário
naquele momento era precária assim, o trabalhador informal não tem comprometimento com a empresa. Essa era a interpretação daquele momento. Então, veja que as motivações trazidas para se pensar o trabalho não foram motivações protetivas, foram motivações econômicas, né? E aí nós temos como grande marco teórico legislativo, de fato, CLT na década de 1940. Depois da CLT, o salto que nós vamos ter de proteção já é para a década de 1980, com a Constituição de 1988. Nesse meio de caminho, nesses 30, 40 anos, a gente tem algumas legislações esparsas de proteção do trabalho rural, de lei de greve, mas substancialmente o grande segundo momento de proteção ao trabalhador remonta à Constituição de 1988, nós estamos falando de 30 anos, né? E a Constituição de 1988, ela acaba sendo muito importante para nós que pensamos o trabalho, porque ela pega aqueles direitos que estavam na CLT vulneráveis a mudanças, porque a CLT nada mais é que uma lei. E lei no Brasil foi feita ou para se descumprir ou para mudar, né, em regra geral. Então, o Constituinte, lá em 88, pega os direitos previstos na CLT e traz para a Constituição como direito fundamental, para que esse direito não se perdesse mais, para que eu não apagasse mais esses direitos, como acontecia na legislação ordinária lá então presente. Então, se nós pegarmos tanto a CLT da década de 1940 quanto a Constituição de 1988, nós chegamos à conclusão de que o trabalho no Brasil e o direito do trabalho, ele existe para proteger o trabalhador em todas as acepções. Seja uma proteção física, seja uma proteção mental. A princípio, isso que se faz com a legislação trabalhista no Brasil. O fato que merece a nossa atenção e que vai perpassar na minha fala aqui hoje é o advento da reforma trabalhista de 2017, que talvez muitos de vocês, saibam. O governo Temer, então, ao ascender ao poder, né, por meio do impeachment da então presidente Dilma, já vinha com uma proposta reformista de várias áreas, né? Então, Temer vinha com a proposta de reformar a administração pública, de reformar o sistema tributário, de reformar as normas trabalhistas. De todas as propostas reformistas, a que vingou foi a reforma trabalhista. E nós consideramos no mundo do trabalho que a reforma trabalhista ela é talvez o segundo maior rompimento de paradigmas no mundo do trabalho, ficando atrás tão somente da CLT. A reforma trabalhista ela vem em 2017 e ela muda totalmente a lógica protetiva do trabalhador por N motivos que nós podíamos ficar a noite aqui falando só da reforma. Mas fato é que a reforma trabalhista vem para reduzir direitos. A reforma trabalhista vem para desregulamentar direitos dos trabalhadores. E quando se desregulamenta direitos, e quando se deixa de conceder direitos, de se garantir, de se efetivar direitos, o grande prejudicado é a parte hipossuficiente, é a parte que carece daquele trabalho, no caso aqui o trabalhador. Então, no campo do trabalho no Brasil, quando nós vamos pensar o trabalho hoje, e para aqueles que estão aqui, que farão suas pesquisas, farão seus trabalhos de conclusão de curso sobre o mundo do trabalho, eu penso que uma reflexão indispensável, uma reflexão necessária é a da reforma trabalhista.
a conjuntura em que ela acontece, por que ela acontece, como é o governo Temer, por que o governo Temer chega ao poder, e hoje o que nós estamos estudando que são os reflexos da reforma trabalhista. E esses reflexos da reforma trabalhista é um desses grandes reflexos, que é a precarização das relações de trabalho, é o que nos traz um gancho para o segundo bloco da minha fala, que é falar sobre o trabalho na pandemia. Então, já para o segundo bloco dessa fala minha hoje, eu preciso dizer para vocês que o trabalho na pandemia, e talvez nem preciso dizer, porque todos aqui que trabalham, eu duvido que possa dizer que o meu trabalho não mudou em nada durante a pandemia de Covid-19. Eu acredito que ninguém tenha essa realidade, né? Se tem, realmente é uma pessoa privilegiada com algum trabalho muito específico. O fato é que a pandemia vem e muda a organização do trabalho. A pandemia vem para mostrar que o trabalho regulado precisa ser repensado. Precisa ser repensado especialmente porque os direitos que nós tínhamos e que nós temos não dão conta de proteger o trabalhador num contexto de pandemia. E a grande questão que surge no contexto da pandemia, e que vai ser objeto da minha fala nos blocos seguintes, é a questão do trabalho remoto. E vejo que o trabalho remoto ele funciona na pandemia como uma montanha-russa, né? Então, num primeiro momento, a satisfação com o trabalho remoto ela é crescente lá no início da pandemia. Quando nós fomos para o trabalho remoto, e eu falo por mim, nós fomos com aquela primeira sensação, vai ser bom, né? Nós vamos ficar aí 10 dias, 15 dias com trabalho remoto, vai ser quase que um período de férias, né? Essa foi a primeira sensação, né? Que foi a negativa do trabalho remoto, de não acreditar que ele viria para assim, para durar. Quando a gente percebeu ali, na passagem do primeiro para o segundo mês do trabalho remoto, a gente já pensou assim, olha, pelo jeito nós vamos ficar bastante tempo trabalhando em casa, né, para aqueles que estão trabalhando em casa. Mas é bom porque eu não preciso ir até a empresa pensando, puxa vida, como que eu não organizei o trabalho remoto antes, né? Como que eu não dei essa atenção que o trabalho remoto merecia? Eu estou economizando para muitas empresas, né? Especialmente no campo das gerências, dos trabalhos burocráticos, da administração pública. Então, passou-se a se enxergar, olha, talvez esse seja um grande mecanismo. E naquele primeiro momento, o trabalho burocrático e o trabalho em regime de teletrabalho, né, ele passou, então, a ser pensado como um bálsamo, né, como uma saída boa para tudo. A hora que nós viramos o ano para 2021, me parece que com ela veio a queda, né, da montanha-russa. E o trabalho remoto, que no começo foi produtivo, deixa de ser produtivo. O trabalho remoto que antes trazia alegria para o trabalhador estar em casa, agora já não é mais alegria, porque agora traz sofrimento, porque o trabalhador está brigando com a família dele, porque ele precisa de um espaço, ele precisa organizar o trabalho, porque os gastos com o trabalho deixam de ser suportados pela empresa e passa a ser suportado pelo trabalhador. A gente tem algumas pesquisas em desenvolvimento ali na Federal, no sentido de que 90% dos professores, pelo menos, fizeram investimentos nesse momento do teletrabalho. E investimentos que não foram suportados pelo empregador. Então, o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, né, não vem ao caso nós discutirmos a diferença terminológica, mas fato é
que hoje nós estamos na ressaca do teletrabalho, mas uma ressaca que não acabou. Né? Aquela pessoa que está com ressaca, continua bebendo para ver se a ressaca passa. Esse é o momento, né, do teletrabalho. E aí, nós começamos a pensar o quê? Qual é a organização desse teletrabalho? E aí vem o que nós estamos chamando de legislação pandêmica no Brasil. E para o mundo do trabalho, duas se destacam, né? A medida provisória 927 do ano passado e a medida provisória 1046 desse ano, do governo Bolsonaro, que traz algumas perspectivas já inauguradas pela reforma do Temer. E muda e piora muito, né? O que era ruim, a gente não imaginou que podia piorar, piorou. Né? Piorou como? Hoje o teletrabalho, durante a pandemia, pode ser imposto pelo empregador. No melhor sentido, ou você trabalha em teletrabalho ou não tem emprego. Né? E isso está escrito nas duas medidas provisórias, não é coisa da minha cabeça, não. Né? As duas medidas provisórias trazem a possibilidade de se impor. E aí o ponto que, no meu enxergar, é muito grave é a jornada do trabalho. Porque me parece que quem está em teletrabalho, que naquele momento, assim, vou estar em casa, vou trabalhar de pijama, vou ficar de boa. Acabou, né? Acabou essa ilusão. E aí, hoje você acaba percebendo que o trabalho remoto, ele aumenta o tempo do trabalho. E mais do que aumentar o tempo que você se dedicava ao trabalho, você aumenta a intensidade do trabalho. Quer dizer, o que você precisava fazer em 1 hora, agora você tem que fazer em meia hora. E mais do que isso, né? Talvez para muitos isso não seja um problema, mas é a ausência de sociabilidade. Porque para muitos, o momento de contato social é o mundo do trabalho. Muitas pessoas se sentem, têm como único momento de sociabilidade o trabalho dentro da empresa. E isso acabou para muitos que estão no regime remoto. Né? Então, dentro disso, passamos da lógica fantástica do ideal teletrabalho para um campo precário. Né? E aí, então, nós temos no campo do trabalho a ausência de sociabilidade, a ausência de uma jornada pré-estabelecida, a impossibilidade de se pleitear horas extras por expressa determinação da legislação, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, são proibições expressas. Quem faz teletrabalho não tem hora extra. Não importa como. Né? Não importa como. E aí, o último ponto para caminhar para o fim do segundo bloco da minha conversa é o impacto nas famílias. Quer dizer, quanto custa o teletrabalho sob o ponto de vista familiar? Né? Eu tive uma experiência particular esses dias, que eu até tenho comentado. Eu fui ligar na Vivo para fazer uma transferência, né, de um endereço para o outro, e eu me deparei com uma atendente que estava ali aparentemente cuidando de 2 crianças, né, no meio de tudo isso. Então, vocês não imaginam o caos que foi. Para ela, né, eu estava ali tranquilo, sentado, esperando para fazer, mas para ela foi um sofrimento. Para a família, o teletrabalho é um sofrimento. E dentro disso, a pergunta que fica é assim: o que vai restar do teletrabalho? Porque eu sou muito pessimista nesse sentido, né, do que vai restar do teletrabalho. Porque me parece que vai restar muita coisa. Eu posso dizer para vocês que muita gente que não vai voltar para o regime presencial e não vai ter opção de voltar. Né? Pensando
inclusive no campo da organização docente. Será que nós vamos ter evento presencial de novo? Será que nós vamos trazer alguém lá de Brasília para vir aqui falar para nós sobre algum tema? Será que alguém vai se dispor a vir depois que nós aprendemos a conversar do jeito que nós estamos conversando hoje? Então, o que eu penso mudou-se a organização do trabalho. Mas mudou-se essa organização a que custo? Na minha visão, a um custo para o trabalhador. Quem está pagando a conta é o trabalhador. De novo, né? De novo é o trabalhador. Porque se vocês pararem para pensar, vamos pegar as últimas crises econômicas, que se diz crise, né? O conceito de crise econômica é muito questionável. Mas se nós pegarmos o que se chamou de crise lá em 2005, a crise de 2011, a crise agora da pandemia, onde que é a primeira reforma que é feita para a superação da crise econômica? No direito do trabalhador. Veja que não se faz reforma no campo do tributo, por exemplo, de se tributar grandes fortunas, de se tributar progressivamente aqueles que ganham mais. Não se tem essas iniciativas. A conta é historicamente paga pelo trabalhador e não vai ser diferente com a pandemia de Covid-19. A conta já está sendo paga pelo trabalhador, com redução de jornada, com redução de salário, além de todas as formas de precarização do mundo do trabalho que nós temos, né? Hoje você tem um sistema de teletrabalho, você tem um sistema de trabalho intermitente, você tem um sistema de pejotização do trabalhador, né, que se rompe o vínculo de emprego, que se contrata o trabalhador como pessoa jurídica. São modelos hoje que você tem no mundo do trabalho que demonstram a não valorização do trabalhador no mundo atual, né? E essa desvalorização do trabalhador me faz dar início ao terceiro bloco da minha conversa, e deixando um pouco de lado a organização do trabalho, para nós pensarmos no impacto mental do trabalho, né? Qual é o dano psicológico que o trabalho pode proporcionar? Porque o discurso que se vende sempre é que o modelo de vida ideal ele perpassa por um trabalho ideal. O fato é que quando nós entramos no mundo do trabalho, nós acabamos por ver dois caminhos. Ou que não existe trabalho ideal, ou que nós nunca vamos chegar no trabalho ideal. E aí já se dá um cenário de sofrimento, né? Um cenário total de sofrimento, quando você percebe que talvez vai ficar o resto da sua vida trabalhando em alguma coisa que você não gostaria. Então, esse é um primeiro ponto de sofrimento. Um outro ponto de sofrimento do mundo do trabalho, no contexto pandêmico, é a incerteza do emprego e do salário. Primeiro, você não sabe se seu emprego vai durar, você não sabe se seu empregador vai suportar a pandemia. Se suportar a pandemia, você não sabe se ele vai ter saúde financeira para pagar o seu salário. E aí eu vejo até, esses dias eu vi até um meme na internet que era muito, muito interessante, né? A pessoa perguntava assim para o outro, por que você trabalha tanto? Né? Daí o outro responde assim, é que eu particularmente tenho a necessidade de sobreviver, né? De me alimentar, e aí por isso que eu trabalho tanto. Então essa é a lógica, né? Essa é a lógica que se põe hoje. Ninguém trabalha pelo esporte, salvo alguma mente muito privilegiada que eu não tive o prazer de conhecer, né? Ninguém trabalha assim pelo fato assim, eu não preciso, né? Eu trabalho que eu gosto. Eu queria conhecer essa pessoa. Aí
além de você não saber se seu emprego vai durar e se você vai receber salário, muitos estão voltando para o trabalho presencial, ou sequer saíram, né? Ou sequer saíram. Então, eu sempre comento, né, nas conversas que quando eu vou ao mercado de forma presencial, eu vejo aqueles atendentes, aquelas atendentes de mercado que não pararam na pandemia. E aí eu penso o que passa na cabeça desses trabalhadores sobre o contágio. Não só o contágio, para quem teve Covid, né? Eu estava até comentando com as professoras aqui no começo, para quem teve Covid, você tem 2 medos. O primeiro é de morrer, né? Isso é um fato que eu tive, eu posso dizer. Mas o segundo é o medo de contágio, né? O medo de você passar para alguém. Imagina aquele trabalhador que ou está voltando para o trabalho presencial ou sequer saiu dele. E como fica a cabeça desse trabalhador que pode ter levado para casa essa doença e contaminado alguém? Ou está na iminência de levar. Então, indiretamente é o trabalho proporcionando esse sofrimento. E aí, o terceiro ponto, né, então, a incerteza do emprego, do salário, o medo da contaminação, e o terceiro ponto é o trabalho pós-luto. Né? O processo de luto é um processo muito necessário, né? Talvez ali a Ana, que sabe muito melhor que eu, fale disso no final, mas o luto está sendo interrompido, né, no caso da pandemia. Então, o não luto, né, o luto proibido, ele vai gerar um sofrimento acumulado para essas pessoas que vão ter que voltar para o seu trabalho depois de ter sofrido esse luto familiar. Mas esse luto que não existiu na prática, existiu para aquela pessoa na sua individualidade. Mas aquela pessoa muitas vezes está trabalhando com fatos sociais que se acumulam, né? O medo do desemprego, o medo do contágio, o luto pelo parente que morreu, tudo isso junto, né? E dentro disso, a minha pesquisa sobre suicídio, logo no início, eu pensava em falar assim, qual é a relação entre suicídio e trabalho, né? Então, essa era a minha grande questão que eu pensava, né? Como que eu relaciono o suicídio com o mundo do trabalho? E aí, eu, estudando sobre suicídio, lá no início, eu falei assim, é uma aproximação muito difícil de se fazer. Que ninguém morre por uma coisa X. Ninguém deixa de viver, ninguém morre por suicídio porque ficou desempregado. Ninguém morre por suicídio porque foi assediado uma vez no mundo do trabalho. O suicídio, ele é, na imensa maioria dos casos, né? Hoje se estima que pelo menos 90% dos suicídios são suicídios ocasionados por um complexo de fatores, e não por um único fator. Então, quando eu tento fazer aqui uma aproximação entre suicídio e trabalho, o que eu tento dizer é que o suicídio pode ser um elemento. O trabalho pode ser um elemento para o suicídio. O sofrimento do trabalho pode potencializar um sofrimento pré-existente. O sofrimento do trabalho pode ser um estopim para esse sofrimento. Eu não gosto da expressão gatilho, porque quando eu comecei minha pesquisa, gatilho era um negócio que a gente não falava muito, né? Agora todo mundo fala de gatilho, eu aboli a expressão da minha fala. Mas o sofrimento do trabalho, então, conjugado a um sofrimento pré-existente, conjugado a um quadro de depressão, conjugado a uma patologia, pode sim levar ao suicídio, né? Mas dentro desse complexo, entendendo o suicídio como um fenômeno multicausal. Quando a gente vai pensar como que o trabalho pode impactar no suicídio,
eu sempre penso assim, pensa na sua cabeça, aí, quem é o perfil da pessoa que mais morre por suicídio? Você imagina. Então, traça na sua cabeça um perfil socioeconômico da pessoa que mais morre por suicídio. Algumas coisas que às vezes nós pensamos, talvez, o suicídio, quem se morre é o pobre. Isso é um erro, né? Se nós pegarmos os dados do Brasil hoje, de quem morre por suicídio, a gente vai chegar no homem, né? No homem, em que pese a mulher tente mais o suicídio, por N razões que nós podemos falar depois, o homem alcança mais o êxito, né, nessa morte por suicídio. Via de regra, é o homem que estava no mercado de trabalho ou está no mercado de trabalho. A presença de família ou, e aí sim do ponto-chave, de possibilidades de socialização podem ser usados como fatores impeditivos ou preventivos, como você preferir chamar, do suicídio. Na lógica mais pura do que o Durkheim trazia, né, que aquelas pessoas que têm filhos, que aquelas pessoas que têm uma construção familiar, né, aquelas pessoas que têm um companheiro, uma companheira, tendem a morrer menos por suicídio. E essa lógica de Durkheim, lá de trás, ela se confirma em alguns dados que nós temos hoje. É o que é algo para se pensar. Então, se a sociedade, ou aquelas pessoas que têm ali uma vida religiosa, e veja que eu nem estou falando que a religião é o que impede o suicídio, mas é a sociabilidade que a religião pode desenvolver, a participação dessa pessoa na comunidade. Tudo isso são fatores que as pesquisas indicam podem minimizar o suicídio. Isso se perdeu na pandemia, né? Nós estamos aí há 1 ano e meio, praticamente, com uma sociabilidade mitigada, reduzida. Qual que é o impacto disso? Nós não temos pesquisas ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento de suicídio no Brasil no período pandêmico, né? Senão, como que está esse índice? Mas fato que eu trago, para nós já irmos para o último bloco da conversa, é assim, como que o trabalho pode impactar no suicídio? E eu trago 4 elementos para nós pensarmos. O primeiro é o não trabalho, né? O primeiro é o trabalho, o desemprego, né? O desemprego, ele é socialmente marginalizado, para a gente nem entrar no aspecto econômico. Aquela pessoa que não consegue trabalhar, porque não consegue se inserir no mercado, ela é socialmente reprimida. Às vezes, inclusive, no interior da sua própria família, do seu núcleo familiar. Então, o não trabalho me parece que é um elemento para ser considerado junto a outros elementos na questão do suicídio. O que já nos leva a crer que a política, que a necessidade de uma política de criação de emprego e renda, mas uma política real, ela impacta de forma indireta na questão da saúde mental. O segundo ponto é o mito do trabalho ideal, né? Eu não gosto da palavra mito, né? Eu já aboli também junto com o gatilho lá atrás, mas aquela sensação do trabalho ideal, da necessidade do trabalho ideal, também tem que ser desconstruída, do trabalho comparado. Sabe por que eu digo isso? Porque no Brasil nós temos, quando nós vamos analisar uma sociologia do trabalho, a gente acaba percebendo que muitas formas de trabalho não são valorizadas socialmente. São os trabalhos baratos que se fala, né, vulgarmente. É o trabalho não valorizado. Regra geral, nós temos como trabalhadores historicamente marginalizados, e quando eu digo marginalizados, eu digo no campo de não valorização desse trabalho doméstico, trabalho rural, né?
são os trabalhadores que se encontram ainda hoje nas piores condições de trabalho. E isso pode, sim, impactar. Isso nós chegamos num terceiro ponto, que é o trabalho precário, que é o trabalho que nós já vínhamos falando, o trabalho não regulado, o trabalho que não tem jornada, o trabalho que não tem proteção social, o trabalhador que não consegue, com o seu ganho, alcançar o mínimo necessário para uma vida, eu não uso a expressão dignidade, mas uma vida com a garantia de direitos, né? De educação, saúde, lazer, alimentação, saneamento. E aí o quarto ponto, que é o meu objeto de estudo hoje no doutorado em Direito, é o trabalho diante das novas tecnologias, é o trabalho plataformizado. Hoje eu me dedico a estudar o trabalho do motorista por aplicativo, do entregador por plataformas, da trabalhadora ou do trabalhador que vende imagens do seu corpo em plataformas digitais. Me parece que essa forma de trabalho, nós precisamos dar muita atenção para os impactos dessa tecnologia para a saúde mental desses trabalhadores, né? Com isso, eu chego no último bloco, para respeitar o tempo que me foi dado, que é, de fato, os desafios do poder público no enfrentamento da pandemia e com o cuidado para o trabalho e para a prevenção ao suicídio. Eu vejo dois campos de trabalho, né? Eu vejo dois campos de iniciativas do poder público. Um no campo do trabalho e um no campo da saúde. No campo do trabalho, eu penso em duas iniciativas de enfrentamento do poder público. O primeiro é criar mecanismos de proteção de direitos aos não empregados, aquele que não tem um emprego formal. Eu digo isso porque nós criamos no Brasil, né, o mito do trabalho formal. Esse mito do trabalho formal fez com que as legislações elas protegessem sempre o trabalhador formal e não o trabalhador informal, não o trabalhador temporário. Nossa legislação é voltada para quem tem vínculo de emprego, não para quem tem só um vínculo de trabalho. Então, eu penso que nós precisamos criar estatutos jurídicos para o trabalhador que não tem o vínculo formal. Talvez isso passe pela necessidade de uma renda mínima para esses trabalhadores. Essa é uma primeira ideia, que não é minha, né? Claro, são ideias discutidas socialmente. O segundo ponto no campo do trabalho é um compromisso, na minha forma de enxergar, e essa, sim, é uma proposta minha. Quem tem o compromisso político hoje de criar uma legislação trabalhista protetiva? Eu digo compromisso político porque o debate eleitoral de 2022 já começou. Qual candidato vai defender expressamente a revogação da reforma trabalhista? Isso não foi um debate em 2018, né, com a reforma ali recém-implementada. Mesmo os candidatos do centro-esquerda, eu não gosto muito dessas categorias, mas mesmo esses candidatos não faziam uma defesa expressa da revogação da reforma trabalhista. Eu penso que esse tem que ser um compromisso público, né? Eu penso que aquele que pretenda ser o presidente do Brasil, a partir de 2022, a partir da eleição, né, de 2022, tem que ter um compromisso de reverter a lógica não protetiva da legislação, e isso passa pela revogação da reforma do governo Temer. Eu não vi
os candidatos, e digo os candidatos, eu até uso uma expressão que não é até correta, democraticamente falando, mas dos candidatos eleitoralmente viáveis, ou seja, aqueles que têm uma intenção de voto que aparece em pesquisa eleitoral, desses candidatos, quem defende a revogação da reforma e uma potencialização de uma legislação protetiva para o trabalhador? Eu penso que esse é um debate que tem que ser posto, né, nesse campo dos desafios do poder público. E aí, num segundo ponto, no campo da saúde, né, então no campo do trabalho, os direitos aos não empregados e a criação de uma legislação protetiva. E no campo da saúde, eu tenho uma frase da Ana Paula, da professora Ana Paula, que ela falou para mim essa frase numa entrevista, e essa frase ela está na minha tese, né? E sempre que eu vou falar de saúde mental, né, vocês vão perceber que a minha discussão sobre saúde mental, sobre suicídio, ela é tangenciada. Eu ia lá escutar o Vitor falar sobre suicídio, ele falou pouco. Veja, sou advogado, né? No máximo ali um cientista social que fez mestrado, doutorado em ciências sociais e hoje está fazendo doutorado em direito. Então, não sou do campo da saúde, eu não poderia vir aqui falar de suicídio para além do que eu falei, seria uma apropriação indevida de um conhecimento que eu não tenho, né? Eu estudei política pública, isso a gente pode falar. Mas no campo da saúde, a professora Ana Paula falou para mim, quando ela foi entrevistada por mim na minha tese, ela falou assim, olha, no Brasil, se não foi isso que ela falou, é quase isso. E ela me corrija se eu estiver errado, porque se eu estiver errado, eu já falei errado para muita gente que ela falou para mim, mas eu acho que eu falei certo. Ela falou assim, que no Brasil, se a saúde fosse um trem, a saúde mental era o penúltimo vagão, só ia ficar atrás da saúde do encarcerado, né? Então, daquele que é preso, né? Que tem a saúde mais precarizada. Eu sempre trago isso porque a gente tem que entender a lógica da saúde no Brasil como uma construção histórica do movimento sanitário. E a saúde mental, eu digo para vocês que vão ter a oportunidade de fazer pesquisa, estão na faculdade, devem fazer pesquisa, o estudo da saúde mental no Brasil é um negócio sensacional, né? Eu digo que é um dos campos mais interessantes de se estudar os movimentos sociais de saúde mental. Movimentos sociais de saúde como um todo, né? A professora Franciele aqui tem uma tese sensacional também, que passa pela discussão de saúde e deficiência. Com todas as discussões de saúde no Brasil, é uma discussão riquíssima. Então, eu penso que hoje a saúde mental ela está sob ataque, né? Se antes ela era precarizada pela falta de interesse, hoje há um interesse ideológico de se precarizar a saúde mental no Brasil. Naquela lógica de que quem é louco não tem direito, que é uma lógica que vigorou no Brasil de muito tempo. Essa lógica ela precisa ser revisitada hoje, porque ela está sendo pauta desse governo, que é um governo fascista, né? A gente não tem outra expressão, é preciso se reconhecer isso. Então, dentro disso, minorias como esses pacientes, eles são descartáveis na lógica do atual governo. Então, eu penso que no campo da saúde, primeiro, a gente precisa reconhecer uma supremacia da saúde pública, né? Então, assim, antes, eu digo isso porque a minha pesquisa lá do mestrado, ela falava de judicialização de saúde. O poder público sempre teve um discurso, o poder executivo principalmente, especialmente no nível federal e estadual, de que não tinha verba para alguns serviços de saúde, especialmente vaga em UTI. Se você analisar a jurisprudência dos tribunais, antes da pandemia, o que mais se discutia era vaga em UTI, porque o poder público falava que era um negócio caro. Hoje você percebeu que o poder público tem condições de ampliar vagas de UTI para um cenário pandêmico. Imagine para um cenário regular fora de pandemia. Então, o que falta é vontade política para a saúde no Brasil. Na lógica do SUS, você se inverteu tudo, você jogou tudo para o município fazer, né? O município no SUS
eles são heróis, né, no campo da saúde mental, o que é feito. Então, para mim, propostas de enfrentamento do poder público, reconhecimento da supremacia da saúde pública em relação ao sistema privado de saúde, uma atenção não só financeira à saúde mental, mas a necessidade de se reconhecer que a saúde mental ela está sob ataque hoje no Brasil, porque não se reconhece que pacientes da saúde mental são pacientes com direitos. E, por fim, no campo do que eu tenho falado hoje, né, que é o nosso objeto, é se entender que o mundo do trabalho ele gera impacto direto na saúde mental das pessoas. Essa discussão não é feita hoje no Brasil. Nós fazemos discussões setorizadas, né? Nós discutimos trabalho, nós discutimos saúde, mas como que o mercado de trabalho impacta um trabalhador? Porque a gente tem uma falsa impressão de que o trabalhador, especialmente o trabalhador pobre, ele precisa de dinheiro. E aí a política pública, quando existe, que não é a lógica de hoje, ela existe para garantia de ampliação pecuniária. Mas não se reconhece que o trabalhador pobre, ele tem que ter uma saúde mental a ser preservada, inclusive com vistas à prevenção do suicídio, como foi falado hoje. Com isso, eu encerro minha fala, né, no tempo que me foi dado, até passei um pouquinho, peço desculpas, mas passo a palavra de volta para a professora Ana Paula, que é a nossa mediadora. Muito obrigada, Vitor. É uma excelente explanação a sua. A gente precisa realmente refletir nessas questões, né, do trabalho no Brasil e eu acho que a gente volta um pouco, né, no nosso processo histórico aí da questão do sistema capitalista, né? O sistema capitalista faz muito isso, né? Dessa exploração da mão de obra, dessa exploração das condições, da precarização do trabalho, da precarização dos setores, né? Das atividades mesmo laborativas que a gente executa, porque a visão é do lucro, né? Então, eu preciso fazer com que essas pessoas produzam muito, ganhando pouco, porque nós precisamos lucrar. Então, esse é o sistema hoje, né, que nós vivemos, esse sistema capitalista, que ele acaba sendo avassalador, né, na vida das pessoas. E acredito que a epidemia trouxe muitas reflexões para o cidadão, né, para as pessoas que estão em casa, que estão nesse trabalho remoto ou que precisaram sair, não pararam, né, como você mesmo comentou, das pessoas que são os trabalhadores que estavam no mercado. E o Brasil, a gente avalia que tem um sistema ainda muito atrasado, né, não só nas suas questões de legislação, mas pensando nas questões de saúde do trabalhador, que é um tema muito discutido em vários, principalmente na Europa, é muito discutido, né, a questão da saúde do trabalhador. Quando você fala, né, desse adoecimento, né, do trabalho, das pessoas na pandemia que tiveram que se readaptar e no início foi tudo bem, mas daqui a pouco começaram a adoecer, né? E aí, se a gente leva para uma questão do próprio suicídio, muitos do suicídio acontece dentro de casa, né? 51% dos suicídios, de casos de suicídios no Brasil acontecem dentro da casa. E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um agravamento mesmo do seu adoecimento mental. E lembrando, né, quando você traz para nós essas questões da reforma trabalhista, né, que houve essa precarização, eu lembro muito de um amigo meu que trabalha na Holanda e ele teve a síndrome de burnout, né? Então, aqui no Brasil você fala, a pessoa está com a síndrome de burnout, que é o estresse pela atividade do trabalho mesmo, e é considerado muitas vezes dentro da empresa no Brasil, ele está de frescura, isso aí é só para ficar faltando ao serviço, ao trabalho, né? Não enxergam o adoecimento que o próprio sistema faz. E na Holanda, ele estava me contando, não, ele veio para o Brasil e ele ficou 1 ano afastado da empresa.
O médico do trabalho da empresa afastou ele por 1 ano para que ele pudesse fazer o tratamento, pudesse fazer as terapias, não houve redução de salário, não houve nada. Então, é uma condição que você dá para o trabalhador de dignidade para o trabalhador, né? Você está respeitando esse trabalhador na sua totalidade, no seu adoecimento, no que ele precisa, e a gente vai atender. Então, o Brasil, infelizmente, ainda por com essa reforma trabalhista, ainda piorou essa condição, essa situação, fazendo com que as pessoas entrem, né, numa falsa ideia, né, de que são preguiçosos e que não querem trabalhar. Então, né, a tua fala traz muitas reflexões para nós, né, nesse sentido, assim, de quais são as condições reais que nós precisamos ter, né, para que a gente possa trabalhar, e isso gerando, hoje, né, pensando na questão da ansiedade, da depressão, do transtorno de pânico, né, e fora outros problemas de saúde, que não só saúde mental, mas problemas cardíacos, desenvolvimento de diabetes, em virtude do estresse vivenciado pelo trabalho, né. Então são os adoecimentos a partir da tua prática, e isso também não é visto e não é pensado, né. Até teve um artigo que eu li, que 65% dos casos de hipertensão arterial estavam relacionados com o estresse que as pessoas viviam nas suas condições de trabalho. Então, é muito grande, né, a gente pensar nessa situação. E consequentemente, né, você não pensando no trabalhador, você não pensando nessas possibilidades de cuidado do trabalhador, você vai aumentar o quê? Você vai aumentar, falando de políticas públicas, né, no final, que você coloca ali como políticas públicas, isso vai aumentar um problema para o SUS, vai aumentar o custo da saúde pública no Brasil, né? Não só da saúde pública, mas também da saúde privada, porque você aumenta a demanda das pessoas por atendimento. Por quê? Porque nós não atendemos lá no início, nós não pensamos lá no início quais eram os cuidados que nós precisaríamos ter com os nossos trabalhadores, né? Então, essa fala que você traz é muito importante para que a gente possa refletir nisso daí, né, refletir nesse processo de adoecimento, e que pode ser realmente um dos fatores, né, na causa do suicídio, né, que é uma questão multifatorial, a questão do suicídio, e ser realmente um dos fatores aí. Então eu vou para uma das perguntas aqui que foram feitas, né. A Franciele pergunta, né, se você puder comentar um pouquinho sobre a questão da modalidade de contrato de trabalho por RPA. Se você puder trazer para nós a sua contribuição. Claro. Então, veja, hoje, vamos só entender o que é o RPA, né? O RPA, a sigla vai ser Recibo de Pagamento para Autônomo, né? Bom, quem que é o autônomo? O autônomo é aquele que presta serviços isolados, né, para algum tomador de serviço. Então, quem que a gente pode pensar no autônomo, né? A gente pode pensar que autônomo é o manicure, que presta serviço ali uma vez, que o autônomo ele é o taxista, que trabalhou uma ou outra vez para uma empresa. Quando eu trago essa questão do RPA e faço um gancho, o jornalista, né, o jornalista, ele historicamente é o trabalhador precarizado nos seus direitos trabalhistas, né? Porque quando a gente vai fazer a discussão de pejotização, a gente vai falar, o que é a pejotização, de regra? Você tem uma empresa e você quer burlar direitos. Você faz o quê? Você fala para o trabalhador, olha, então você constitui aí uma pessoa jurídica, né? Hoje você tem a figura do MEI, né, que viabiliza isso, e eu vou te pagar por prestação de serviços. Mas a pessoa jurídica, ela é uma abstração, né? E não é essa abstração que está trabalhando, é o empregado, né? Então, hoje, tanto o RPA, que é a forma de pagamento, né?
quanto o fenômeno da pejotização, que é essa forma de se contratar alguém como se fosse uma pessoa jurídica prestando serviços, ela é talvez uma das formas aí pós-modernas, né, de se precarizar o trabalho, com vistas a quê? Sonegação de direitos, né? Porque quando você contrata alguém como pessoa jurídica e paga por RPA, você não vai considerar o pagamento de férias, você não vai considerar o pagamento de FGTS, essa pessoa não é uma pessoa segurada, muitas vezes, da Previdência Social, salvo, claro, tem a possibilidade de você fazer a vinculação desses pagamentos. Então, esse é o cenário que você criou, né? Você obriga o trabalhador a ser contratado de uma outra forma que não um contrato de emprego. O que qual é uma tranquilidade que nós temos? Que isso é facilmente derrubado na Justiça do Trabalho, mas é muito tranquilo, né? Você chegar na Justiça do Trabalho, você simplesmente tem que comprovar que você é empregado. E para você comprovar que você é empregado, você só tem que comprovar assim, olha, eu cumpri a ordens do meu empregador. Se eu cumprir a ordens, eu sou empregado. Se eu sou empregado, eu tenho direito a uma série de direitos. E eu digo, né, para empresas que eu prestei consultoria, especialmente ali pós-reforma, isso é um tiro no pé, né, da empresa. Por quê? Porque isso vai ser pago, né? E ser pago numa reclamação trabalhista é pagar em dobro, né? É pagar. Então, isso não é bom para a saúde financeira da empresa. Talvez de uma forma imediata, mas isso vai ficar ruim. Então, eu enxergo, né, nesse conjunto que nós vemos, a ideia de que isso é uma forma de precarização, com toda certeza. A Fran trouxe ali desse fenômeno da pejotização, agora na pandemia veio para ficar, com toda certeza, né? Não só a pejotização, mas o teletrabalho não controlado, principalmente. Agora, imagina, no caso de professor, eu sou professor, agora eu posto a minha aula gravada, eu dou aula ao vivo, faço o arquivo da aula gravada, posto a aula gravada, meu empregador ele vê o tempo da minha aula, ele vê que eu postei o material no campus para o aluno, eu oriento o TCC, eu faço banca, eu participo de reunião fora do horário de jornada, mas para todos os efeitos o meu trabalho não é regulado, para todos os efeitos ninguém sabe o quanto eu trabalhei. Isso é uma ficção, né? Isso é um. Só que é uma ficção, nesse caso, amparada pela lei, né? Porque é a lei que diz que quem está em casa não vai ter jornada regulamentada. Isso foi criação da reforma do Temer e a legislação pandêmica, as medidas provisórias, elas vêm no mesmo sentido. Então, eu penso assim, até não fiz essa comparação que eu sempre faço, né? A reforma trabalhista abriu a porteira, né, na fala do ex-ministro, né? Abriu a porteira para a boiada passar e a medida provisória estava nessa boiada, as medidas provisórias. A questão é, e o pós-pandemia? Eu acredito que o cenário tende a piorar. E a minha grande preocupação é que, assim, Bolsonaro não é uma novidade, né? É o que eu digo assim, eu não acredito no discurso do fomos enganados, sim, muito, né? A proposta era muito, muito clara. E assim, para quem me conhece mais próximo, a Fran, uma pessoa que me conhece, a Camila, eu não era uma pessoa que tinha uma afinidade muito escancarada com a esquerda. Mas eu não pensei em nenhum momento de ser eleitor do Bolsonaro e nem de me omitir, muito pelo contrário. Agora, o que me dá medo é, e o resto, né, fora o Bolsonaro? Será que nós vamos ter um discurso de proteção do trabalhador? Que me parece que o discurso de proteção do trabalhador é um negócio meio demodê, né? Um negócio assim, é muito década de 70 isso, né? Nós estamos no momento da tecnologia. E os sindicatos nunca estiveram tão enfraquecidos para cobrar isso. Então, de onde que vai partir essa cobrança para que aqueles que se opõem ao modelo atual do presidencialismo do Bolsonaro, até que ponto eles vão conseguir construir um discurso pró-trabalhador, porque eles também precisam do apoio do mercado.
porque o mercado é difícil alguém que quer se colocar com uma candidatura viável que se opõe totalmente ao mercado. Então, como construir uma proposta viável de proteção, né? Me parece algo problemático para a gente pensar para o ano que vem. Sim, né? É o mercado que financia muitas das campanhas, né, Vitor? Então a gente acaba, eles ficam na mão dos financiadores das campanhas também, né? Então isso faz com que novamente o trabalhador, a classe trabalhadora acabe perdendo, né, benefícios ou acabe perdendo nesses processos de discussão. E quando você fala dessa questão do sindicato, realmente os sindicatos foram extremamente enfraquecidos, né, depois das legislações aí da época da era do Temer aí, muitas pessoas achavam que era um absurdo você contribuir com o sindicato, porém os sindicatos enfraquecidos também estão sem condições de terem o mesmo poder de discussão e o mesmo poder de luta, né, com as empresas, com essas multinacionais e seja com qual o empregador for, né? Então isso também abala as estruturas, não só do trabalhador em si, mas dos processos de negociação para o trabalho, né, para as melhorias das suas condições de trabalho, né. Então isso é muito, muito desgastante. E a Franciele coloca aqui, né, quais são as fontes dos seus dados de pesquisa? Que ela está bem curiosa para saber. Porque a mídia, por exemplo, falando nas grandes emissoras de TV e rádio, evitam noticiar casos de suicídio, né? Na Globo, por exemplo, existe uma diretriz editorial de não veiculação de notícias associadas ao suicídio já há muitos anos, né? O que você pode trazer para nós, Vitor, sobre esse apontamento aí da Fran? Então, assim, para a minha tese, eu trabalhei ali com... Foi uma tese que foi defendida em no começo de 2019, né? Então, de lá para cá, a gente já teve alguns avanços. Eu trabalhei com dado oficial, fazendo a ressalva da subnotificação do suicídio, né? Eu trabalhei com os dados do DataSUS, né, dos óbitos autoprovocados, né, da violência autoprovocada. Qual que é o problema de se trabalhar com esses dados oficiais? Porque, em regra geral, e aí eu fiz um cruzamento de dados aqui em Ponta Grossa, e foi um cruzamento que até nem apareceu na minha tese, mas eu fiz um cruzamento assim. Qual é o dado oficial do suicídio Ponta Grossa, do DataSUS? Tá? Essa é uma observação. Qual é o dado do IML de Ponta Grossa sobre suicídio? Não tem ligação com o DataSUS, né? Então, esse é o dado do IML. Morte por suicídio precisa ser investigada, porque nós temos o tipo penal do suicídio. Daí eu peguei o dado de todas as varas criminais de Ponta Grossa. Qual não foi a minha surpresa? Que aí a gente ia vindo numa queda. Assim, né? Então, do IML, a gente tinha um número enorme de casos que merecia... e no meio disso as delegacias de polícia, né? As delegacias de polícia. Então, o que eu tinha? Lá no IML eu tinha uma explosão de casos de suicídio, possíveis suicídios, né? De violência autoprovocada. Então, consegui todos esses dados. Do mesmo período de tempo, eu fui para a delegacia de polícia para ver, olha, daqueles dados do IML, quais foram investigados pela delegacia de polícia. Aí você já perde tranquilamente 75% dos dados, né, que não vão do IML para a delegacia de polícia. Ou melhor, vão do IML para a delegacia de polícia, mas não se abre investigação. Por quê? Porque é óbvio, suicídio não é crime. Mas a instigação e o auxílio, sim. Mas se há um indicativo de que não houve essa instigação, não há investigação. Aí, da delegacia de polícia para a vara criminal, não sobra nada, né? Ou seja, no campo jurídico, não se pesquisa o porquê do suicídio. Então, você perde, e até algo que eu trago na tese, na reflexão na tese, é que a pessoa que morre por suicídio, ela perde sua identidade no transcorrer de tudo isso.
porque eu entendo que um dos direitos dessa pessoa que morreu por suicídio é de se tornar um dado por suicídio. Porque ela fez uma escolha, ainda que seja uma escolha em condições totalmente adversas. Mas se você não faz essa morte ser enfrentada, né, essa morte ser visível, essa pessoa desaparece, né? Então, isso eu percebi nos dados de Ponta Grossa. Eu não trouxe isso para a tese porque não era o objeto dela. Na tese, que o objeto era fazer uma descrição, em um dos capítulos, do cenário de suicídios, eu trouxe a do DataSUS. De forma complementar, a Ponta Grossa tinha, naquele momento, um levantamento das tentativas de suicídio. E esse era um dado muito rico, né? E esse, sim, eu incorporei ali na minha tese, inclusive foi a Ana que viabilizou para mim esses dados. Então, esses dados também mostram que o dado do DataSUS é um dado subnotificado, porque não há, se você estuda ali o grau de efetividade do suicídio a partir dos dados das tentativas de Ponta Grossa, você não bate com os dados do suicídio oficial da DataSUS. Então, quando a gente vai trabalhar com esses dados oficiais que eu trabalhei, a gente faz todas as ressalvas possíveis de que são dados subnotificados, né? Por exemplo, hoje, se alguém está atravessando ali na rodovia e essa pessoa resolve por fim a própria vida se jogando à frente de um carro, isso não vai ser contabilizado como um suicídio, né? Isso deve ser um atropelamento, né? Então, o dado sobre suicídio no Brasil é muito delicado, não só no Brasil, né? Lógico, não, precisamos fazer uma ressalva, não só no Brasil, mas porque não se há uma investigação, não se faz uma investigação se de fato houve um suicídio e as causas, né? Seria muito rico identificar as causas desse suicídio para fins de prevenção, especialmente porque a política pública, para ser construída, ela carece de uma quantificação do fenômeno. Se a quantificação ela é subnotificada, o problema às vezes nem vira uma pauta social para a política pública. O suicídio virou, né? O suicídio superou essa questão da não importância. Hoje me parece que o poder público reconhece o suicídio enquanto uma pauta. Agora, a forma pela qual o poder público enfrenta o suicídio, ela é totalmente ineficiente. Você joga para o terceiro setor, né? O suicídio. Os serviços de saúde mental, eles fazem o trabalho de saúde mental, mas a pessoa que tenta o suicídio, a Ana Paula, ela está aqui, pode me corrigir, ela não pode ser colocada no mesmo balaio de toda e qualquer pessoa que está fazendo um acompanhamento de saúde mental. Então, você precisa da política pública focalizada no atendimento individualizado da pessoa que tentou o suicídio. E da família, né? E da família que ficou, muitas vezes, esse luto pelo suicídio consumado. Então, assim, os dados, de fato, no Brasil, eles são muito problemáticos. Eu trabalhei com os dados oficiais, mas com essas ressalvas. Eu acho que você traz um ponto bem importante, né, Vitor, referente a essa questão do suicídio, porque se a gente for pensar no contexto de pandemia hoje, né, que nós vivemos, a, a saúde mental sempre foi deixada de lado, né, como você falou ali, que você colocou da minha fala, né, na tua tese. Realmente ela é o penúltimo vagão do trem. E agora, com a epidemia, com a pandemia, as questões de saúde mental acabaram eclodindo, né, como um todo. Tanto que abriram atendimentos psicológicos gratuitos, né, para serem feitos, tal. Mas isso não resolve, porque isso são políticas públicas temporárias. As políticas públicas efetivas, né, que a gente pensa com relação à saúde mental, é realmente você investir nos serviços públicos, você contratar profissionais para poder atender as demandas dos serviços públicos, qualificar esses profissionais, que isso vai fazer a diferença no atendimento da população, no atendimento daquela família que está em luto em virtude de uma questão de um suicídio,
ou está em luto, né, agora nesse processo de pandemia, pela morte, né, do seu familiar na pandemia, e precisa de um espaço para poder falar, para poder discutir, para poder ser ouvida, e isso acaba, o poder público ainda negligenciando esse cuidado em saúde mental, né. A gente que trabalha há muitos anos aí na saúde mental, tiveram alguns avanços? Tiveram, mas há muito mais retrocessos do que avanços dentro da política de saúde mental no Brasil, infelizmente, né. E aí vou fazer uma pergunta aqui, que a Gislaine está perguntando a seguinte questão: quais são os prejuízos que as pessoas que estão trabalhando em casa ou estão trabalhando como motorista de aplicativo poderão ter, principalmente nesse contexto de pandemia e pós-pandemia? Bom, eu acho que a gente tem feito, vou focar primeiro no aplicativo. A gente tem feito uma pesquisa hoje, ali na Federal, numa clínica que nós temos, que é a Clínica de Direito do Trabalho. A gente tem feito uma pesquisa nacional sobre trabalhadores em aplicativos, em plataformas, né? Nós temos 4 fases da pesquisa. Primeiro, questionários aleatórios. Segundo, questionários dirigidos. Agora nós estamos na terceira fase, que são as entrevistas remotas, óbvio. Depois vamos trabalhar com grupos focais. O que a gente percebe? Primeiro, prejuízo financeiro. Né? O prejuízo financeiro, ele é o grande destaque, tanto para quem está em casa, quanto para quem está no aplicativo, trabalhando por plataformas. O segundo problema é que os mecanismos que o governo criou, como redução de jornada e redução de salário, eles têm sido objeto de muitas fraudes. Exemplo: qual empresa que tem que reduzir salário e reduzir jornada? Qual que é o objetivo disso? A empresa reduz sua jornada em 50%, paga 50% do seu salário e o governo paga o restante já com a limitação, né? Já com um prejuízo. O que as empresas estão fazendo? Elas estão inserindo o trabalhador como se estivessem com redução de jornada. Esse trabalhador não teve jornada reduzida e ele está recebendo metade do governo. E a empresa não teve prejuízo nenhum na pandemia, muitas delas. Muito pelo contrário, tem empresa que está economizando na pandemia. Isso é de se destacar. Então, não é toda empresa que teve prejuízo na pandemia. Né? Vamos pensar assim: escolas. Será que as escolas tiveram prejuízo, de fato, na pandemia? Universidades. Será que, de fato, há um prejuízo objetivo no período da pandemia, a ponto do trabalhador ter que arcar com esses custos? Me parece que não. Então, eu penso, o primeiro aspecto é o prejuízo financeiro. O segundo ponto, do prejuízo psicológico, né, do teletrabalhador, eu penso que ele é imenso, né? O teletrabalhador, ele se vê aí obrigado a conviver com a sua família e o mundo do trabalho dentro da sua casa. Ele é obrigado a criar no seu ambiente familiar uma extensão da empresa por sua conta, né? Na maioria dos casos. E se sujeitar, muitas vezes ainda, a um processo de prova de que está trabalhando. Porque o que a gente tem ouvido muito dos trabalhadores que estão no sistema remoto é que dá-se a impressão que você não está trabalhando. A todo momento você é demandado por fazer coisas que você não fazia nem no sistema presencial. Porque parece, já que você está em casa, você tem que ficar todo o tempo à disposição do empregador. Você está tranquilo, né? Esse é o discurso que se põe. Agora, do ponto de vista do trabalhador por aplicativo, me parece que a gente nem avançou para a conquista de algum direito, para sequer se falar em prejuízo, né? O trabalhador por aplicativo não tem nenhum direito. Nós fizemos um mapeamento no Brasil de todas as decisões de Uber, iFood, de empresas de plataformas. Hoje, no Brasil, nós temos algo em torno de 300 decisões de segunda instância que discutem se esses trabalhadores são empregados, né? E dessas 300, mais de 280 não reconhecem o vínculo, e ao não reconhecer o vínculo de emprego, não reconhecem direitos. Então, o trabalhador plataformizado,
Hoje ele é, no meu entender, ao lado do trabalhador doméstico e ao lado do trabalhador rural, e talvez do motorista rodoviário, que eu particularmente, com a experiência que eu tive, é outro trabalhador com a saúde totalmente colocada aí em risco. Esses trabalhadores de plataformas, eles estão, né, sujeitos a toda forma de contágio pelo vírus, de problema de segurança pública. Acho que é uma categoria que precisa de muito estudo, de muito cuidado, né? Penso isso. E é uma ilusão também, né, Vitor? Porque as pessoas, quando entra nessa questão, né, de ser Uber, muitas pessoas acabam se iludindo: "Ah, eu posso fazer o meu horário, eu posso ter mais, tranquilidade para trabalhar". Isso acaba sendo uma ilusão, porque você não tem garantia nenhuma, né. Você acaba muitas vezes, às vezes, trabalhando o dobro do que você trabalhava, porque você precisa ter mais corridas para ganhar, aquilo que você, ganhava quando empregado, né. Então também é Sim, uma e no ilusão, caso assim. do Uber, né, você sequer sabe como você vai ganhar, né? A gente É. tem relatos de motoristas, por exemplo, estou saindo aqui do centro, indo lá para o Varanas. Tem motorista que fala assim, olha, eu fiz uma chamada agora e eu recebi R$ 6. Daqui 20 minutos eu fiz a mesma chamada e recebi R$ 3. Então, sequer se tem segurança de como é calculado esse trabalho, né? Então, isso é absurdo, né? Isso que você menciona, né, da falsa impressão de liberdade, só aparece muito nos discursos deles, né? Então a gente fala assim, qual que é a grande vantagem de você trabalhar por plataforma? Quando a gente pergunta numa entrevista, ele fala assim, eu faço meu horário lá. Uhum. E qual que é o teu horário? Eu preciso acordar, começar a trabalhar às 7 e voltar às 20 horas, trabalhar aí 13, 14 horas, senão não consigo um ganho que eu me proponho, né? Tá, mas isso é liberdade, né? Então, daí a pessoa pensa, pô, a liberdade é muito subjetiva. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um caso muito interessante em Curitiba, daquele aplicativo da Rappi, sabe? E lá em Curitiba, no ano passado, os trabalhadores da Rappi fizeram uma manifestação na frente de um dos escritórios da empresa. Imediatamente, durante a manifestação, a empresa ela fez a identificação da localização dos trabalhadores que estavam na frente da empresa e baniu todos eles do aplicativo da RAP. Sem Uhum. aplicativo. Então, quer dizer, é um silenciamento que você faz, né? A gente quer um trabalhador quieto, calado e que não se manifeste. E o trabalho em plataformas permite isso, né? Porque, quer dizer, você não é empregador. Então, eu não quero mais você, acabou, não tem que dar justificativa. E isso aconteceu em Curitiba. E essa falsa sensação de liberdade, né, que a pessoa coloca, na verdade ela se torna mais escravo de um sistema, o que eles se iludem é assim: "Ah, eu não tenho um patrão para precisar ficar respondendo", né. Essa é a questão, mas às vezes é melhor você ter uma pessoa, um patrão, um chefe para você responder, do que você trabalhar do jeito que você está trabalhando, né. Então essas questões, não são, vistas, né, por eles, não são questionadas por eles, né, pensando nisso, né. Não, sim, e aí surge, né, lógico, o problema da segurança, o problema familiar, né, essas formas de trabalho, elas estão aí criando problemas novos. Infelizmente, se nós estivéssemos numa crescente de direitos, nós podíamos até pensar em discutir, tá, como regular direitos para eles. Mas hoje nós estamos discutindo como retomar direitos para o trabalhador formal, como nós vamos conseguir avançar, né, para uma aprovação, por exemplo, de um estatuto do trabalhador plataformizado nessas condições, né? É impossível hoje. É. A Gislaine faz outra pergunta aqui, né, que hoje vemos os trabalhadores da saúde totalmente sobrecarregados no enfrentamento da pandemia. Esses profissionais enfrentam a morte todos os dias, como atender esses profissionais no pós-pandemia?
muitos estão ficando mentalmente doentes. Não sei se esse é um problema, né? É mais difícil de eu contribuir com a questão assim, mas o que eu posso dizer é que, inclusive, a medida provisória do Bolsonaro, em 927, e a 1046, ele já acaba com limites para os trabalhadores da saúde, né, limites que antigamente existiam, se flexibiliza isso enquanto durar a pandemia, que ninguém sabe quanto tempo vai durar. Além do que, historicamente, o trabalhador da saúde, especialmente o trabalhador da enfermagem, que se sujeita àquele regime de 12/36, o que é o regime 12/36? 12 horas de trabalho, 36 de descanso. Mas aí, esses trabalhadores cumulam mais de um ambiente de trabalho. Então, a sobrecarga já existia antes da pandemia, e agora, nessas condições, e aí eu me questiono até que ponto o próprio sistema de saúde conseguiu criar um atendimento ao profissional de saúde no meio de tudo isso, né? Porque foi como você falou, olha, a gente está atendendo o paciente pós-Covid, a gente está atendendo a família enlutada, tem espaço para atender o trabalhador da saúde que precisa cuidar da sua saúde, né? Eu me pego pensando nisso também, eu compartilho da dúvida dela, nesse sentido. E aí eu vou além, né? Você mencionou ali a questão da síndrome de burnout, e eu concordo, né? O Brasil, ele não discute, ele não leva a sério o adoecimento mental de trabalhadores, né? Porque quando o trabalhador, ele aparece com um atestado de um psicólogo, de um psiquiatra, o empregador, não, muitos, né? Claro, não estamos generalizando, mas não consegue ver algo palpável, porque não consegue assimilar que a saúde mental é tão importante ou mais importante que a saúde física. E é uma questão cultural, e aí a gente até volta na questão que eu mencionava, né? Como que a saúde mental é vista não só pelo poder público, mas pelo paciente, né? O paciente que acha assim, não, mas eu não sou louco, né? Então eu não preciso me sujeitar a isso, a esse tratamento. Então, eu penso que a questão cultural é um problema, o interesse do paciente é um problema e, lógico, a estrutura do poder público, né? Eu penso que a pandemia, ela deve, isso eu não estou dizendo com dados, né? Mas eu penso que a pandemia deve ter sacrificado muitos serviços de saúde para dar conta do atendimento da Covid, né, dos pacientes da Covid. E isso vai gerar problemas para décadas, né? Eu penso que as discussões que hoje nós fazemos aí, a gente está talvez criando aí conjunturas de possibilidades, né? Mas isso vai, com os dados, isso me parece que vai se confirmar daqui a anos ainda. Eu penso que a pandemia vai ser objeto de estudos aí no mundo do trabalho, da saúde mental, por muito tempo a partir de agora. Ah, sim, com certeza, né? E precisa ter esses espaços para essas discussões e espaços para que isso possa se tornar políticas públicas realmente efetivas, né? E quando a gente fala de políticas públicas efetivas, não é só dizer que eu implantei um serviço, né? Não, é eu instrumentalizar esse serviço, é eu contratar profissionais capacitados para esse serviço, para fazer esse cuidado necessário aí, né? Tem alguns comentários aqui que o pessoal fez, né, que nem a Eduarda comentou ali da questão da Gislaine, que ela trabalha na saúde e não vê e vê o quanto que os profissionais da linha de frente estão sobrecarregados, né, que isso afeta não só a população, mas os profissionais que estão esgotados. E tem o comentário da Alice também, que apesar de todas as dificuldades, os uberistas ainda precisam trabalhar com um constante sorriso no rosto, pois isso conta para a pontuação deles, né? Isso é verdade. Isso é uma coisa muito importante, né? Aparece também na nossa pesquisa, é a questão da avaliação do motorista, né? Não só do motorista, os entregadores, e uma coisa que eu tenho notado muito na pandemia, é um pedido, né? Isso é o auge da precarização.
é um pedido do trabalhador para você, quando faz uma entrega, olha, me avalia lá no aplicativo, porque eu preciso disso. E sabe por que que ele precisa? Porque, primeiro, se ele tiver uma nota ruim, vai para ele pedidos ruins. O que que é um pedido ruim? Um pedido ruim é, eu moro aqui a 3 quadras do McDonald's. Se eu fizer um pedido no iFood para o McDonald's, para o motorista, isso é ruim, porque ele vai receber ali R$ 1, R$ 2 dessa chamada e ele vai precisar, às vezes, atravessar ali um bairro. Então, esses pedidos vai para quem? Para aqueles que têm uma nota menor no aplicativo. Então, o algoritmo ele faz isso, né? A gente tem um aplicativo que aqui em Ponta Grossa eu realmente, se existir, eu não conheço. Mas em Curitiba é muito comum, é o da Corner Shop. É um aplicativo que você precisa que alguém vá comprar algo para você no mercado. Você entra lá na Corner, coloca o que você quer que a pessoa compre, a pessoa vai lá comprar para você. Hoje, quem faz um pedido muito pequeno, 3 produtos. Esse pedido vai para os que têm nota ruim, porque é um pedido ruim para o aplicativo. Agora, por exemplo, aparece um pedido meu lá de 30 pedidos, né? Isso vai render R$ 20, por exemplo, para o trabalhador. A Ana também vai fazer um pedido no mesmo sentido. A gente mora perto. Eles juntam esses 2 pedidos nossos, isso tudo o aplicativo faz e manda para aqueles que estão no top 10, que são os bons trabalhadores, que têm boas notas. Então, eles ficam com os melhores pedidos. Então, isso tudo é feito ali à base da avaliação dos clientes, né? Então, às vezes, até fazer essa pesquisa te faz repensar a tua relação com esses trabalhadores, né? Porque, às vezes, chega um pedido que não chegou da forma que você esperava, no tempo que você esperava, e aí, na tua consciência, você vai lá e fala assim, não vou dar uma nota máxima. Para você, isso é uma coisa banal, mas para aquele trabalhador, muda a organização inteira do trabalho dele, de como ele vai ganhar, de quanto ele vai ganhar. Então, assim, são formas de trabalho que nós não estamos preparados para gerir ainda no Brasil, né? Para discutir. Hoje que nós estamos começando a discutir trabalho por plataformas, né? E digo mais, esses trabalhadores, eles eram invisíveis, né? Os trabalhadores, especialmente os entregadores, eles só se tornaram visíveis na pandemia, porque senão nós não estaríamos discutindo essa forma de trabalho. Então, precisou de uma pandemia para mostrar, olha, esses trabalhadores são importantes, o que nós vamos fazer com eles? Que a gente precisa deles para não sair de casa. Então, a lógica é cruel em todos os sentidos com esses trabalhadores. Sim. Até a Camila comenta aqui, né, que toda essa terrível situação se remete à série Black Mirror. Eu não assisti essa série, então eu não posso fazer o mesmo comentário. Não sei se o Vitor assistiu. Assistir. Não, é uma situação distópica, né? Na verdade, o que nós estamos vivendo no Brasil é uma distopia, né? Porque se nós formos analisar hoje as coisas que... Veja, vamos fazer uma retomada muito curta, né? Vamos pegar ali Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, nós temos 5 presidentes completamente diferentes. Eles não se assemelham em nada. Mas se você pegar as coisas que estão acontecendo hoje, os outros presidentes, inclusive o Temer, né? Inclusive o Temer, parece que você estava falando de outra realidade. Hoje mesmo na CPI da Covid, um senador do PT fez esse, Rogério, não lembro o nome. Ele falou isso, ele falou, veja, o que nós estamos vendo no Brasil hoje, o que nós estamos vendo hoje na realidade brasileira está fazendo com que o resto parecesse ser tudo igual, porque as diferenças que antes nós discutíamos, olha, o governo Fernando Henrique era assim, o governo Lula era assim. Essas discussões hoje parecem discussões banais que nós tínhamos lá atrás. Né? O Fernando Henrique fazia isso com a Previdência, a Dilma fazia isso na economia. Isso parece conversa de criança perto do que hoje nós estamos discutindo. Gente, nós estamos discutindo voto impresso, né, no meio da pandemia. Isso é um negócio que não dá para você acreditar que está acontecendo, né?
a gente está voltando, para um ambiente não democrático, nós estamos voltando para o voto de papel, nós estamos voltando, é inacreditável o que está acontecendo. E em matéria de direitos, né? A lógica, fazendo um exemplo, a lógica manicomial. Hoje, se você for perguntar para esse povo doido e para os apoiadores deles, eles acham que você tem que prender louco e deixar lá dentro. Esse é o discurso, me parece que é muito claro. A gente voltou para a década de 70. Sim, é um retrocesso muito grande das políticas públicas, né? De todos esses avanços que nós tivemos. E até trabalhei isso com as meninas na disciplina, a questão do próprio SUS. As pessoas não se reconheciam como usuárias do SUS, né? Quando o Barros foi ministro da Saúde, ele estava com um plano de fazer um plano de saúde acessível para todos, né? E a grande discussão era como é que a gente vai fazer um plano de saúde acessível para todos se a pessoa às vezes não consegue nem comprar um leite? Como é que ela vai pagar a sua saúde? Nós vamos voltar, nós vamos ter um retrocesso para as políticas públicas antes da nossa Constituição, né? Então a gente precisa realmente pensar isso, questionar essa garantias de direitos, né? E eu acho que a pandemia ela veio trazer muito isso, porque se não fosse o SUS, muitas pessoas estariam, né? Claro, tivemos, né, a morte de milhares, né, de pessoas aí, mas talvez esse número fosse o dobro se nós não tivéssemos o nosso sistema único de saúde, né? Então, a gente precisa refletir. Eu acho que a fala do professor Vitor foi excelente, trazendo muitas contribuições e reflexões para nós nesse sentido, né, do trabalho, o que nós esperamos e o que nós queremos como trabalho, né? O que nós fazemos com a nossa carga horária de trabalho também, né? Isso foi muito importante. Então, eu quero agradecer ao professor Vitor, né, que topou esse desafio de estar com essa noite aqui no nosso programa. Meu Deus, me perdi agora. Nosso programa não, no nosso evento Transformação. Falar programa, nós estamos na televisão, né? Porque eu estou me olhando aqui, então nós estamos no evento Transformação, né? Agradecer a assessoria da Unicecal, agradecer a Unicecal, agradecer todas e todos que ficaram conosco aí para prestigiar essa noite. Convido vocês para assistir a palestra de amanhã intitulada Justiça Restaurativa e Violência Doméstica, que será proferida pela professora doutoranda Paloma Machado Graff. Então, eu agradeço a todos, uma boa noite e, novamente, Vitor, muito obrigada pela sua excelente explanação. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição quando precisarem. Boa noite para vocês.